Romanos capítulo 4, versículo 25. Diz assim, falando do nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8, capítulo 5, passagem que o André leu. Mas Deus prova seu amor, seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Senhor, nós queremos confessar que dependemos do Senhor. Nos colocamos em suas mãos, Senhor Deus. Colocamos a tua palavra em tuas mãos. Para que o Senhor possa encher nosso coração, Senhor Deus, da tua vida, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, nós temos visto a cada domingo, sobre o tema A Plena Salvação de Deus. Nós temos visto alguns temas, alguns assuntos com relação a isso. Fazendo um pequeno resumo, de tudo que nós vimos até agora, nós já falamos um pouco sobre o pecado, sobre o que o pecado gerou no homem, nos afastou do Senhor, nos condenou, gerou morte. Nós falamos também sobre o assunto da lei, qual é o propósito da lei, qual é a função da lei, por que o Senhor deu a lei para o homem. A lei foi dada para que o pecado avultasse, para que o pecado aumentasse. O propósito da lei não foi que o homem seguisse a lei, mas que o homem visse que ele não era capaz em si mesmo de obedecer à lei do Senhor. Então a lei foi dada por esse propósito, Nós vimos a questão do amor de Deus também. Esse amor, que como lemos aqui no capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu próprio amor como? Enviando o seu Filho. O seu Filho morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, porque Deus nos amou de uma tal maneira. Então ele vai e envia seu Filho, e essa é a prova do seu amor. E vimos como que o amor se manifesta. Ele se manifesta em misericórdia e graça. O amor chega até nós através da sua misericórdia e da sua graça. Vimos que a graça não depende de nada que nós façamos, certo? A graça não depende da minha obra, de quem eu sou, da minha inteligência, da minha força. Graça é Deus trabalhando pelo homem. É Deus trabalhando para o homem. Enquanto que a lei é o homem querendo trabalhar para Deus. Então a graça, ela não depende de se nós somos bons ou maus. Graça simplesmente é graça. É uma dádiva do Pai. A salvação é uma dádiva do Pai para nós, através do seu Filho. Vimos que Cristo cumpriu a justiça de Deus, porque Deus tinha algumas exigências para que pudesse resolver o problema do pecado. Então Cristo é a justiça de Deus. Ele cumpriu a exigência que Deus tinha para que o problema do pecado fosse resolvido. E vimos na semana passada a questão da redenção. A obra de Cristo por meio da redenção. O que é redenção? Redenção é quando o Filho se apresenta ao Pai com a sua obra cumprida, sua obra feita na cruz, e se apresenta diante dele, e a questão do pecado é resolvida. Ou seja, ele torna possível a salvação do homem. Então falamos da questão da propiciação, que é justamente tornar possível, que é a mesma coisa que redenção. É algo que acontece entre o Pai e o Filho. Nós não tomamos parte nessa obra. A única coisa que nós temos de contribuição nessa obra é negativa, que é a contribuição do pecado, que foi colocada sobre o Senhor. Mas a questão da resolução do problema do pecado é uma questão do Filho com o Pai. É Deus em si mesmo resolvendo o problema do pecado. O homem não tem participação nessa obra. E hoje nós vamos avançar um pouco mais. Vou colocar mais um item aqui, porque nós vamos falar hoje sobre a
sobre a ressurreição. A ressurreição de Cristo. Por um lado, nós temos a obra redentora do nosso Senhor, irmãos. E essa obra, que foi entregue ao Pai, foi feita para o Pai, assim como aquele sangue que foi colocado nos umbrais da porta, irmão, lembra lá no Egito? Aquele sangue foi colocado nos umbrais da porta para que, quando o anjo da morte passasse, olhasse o sangue e não viesse com juízo para quem estivesse dentro daquela casa. Então, o sangue é para Deus ver. A redenção é uma obra que o Filho fez para o Pai. Agora, imaginemos a obra da cruz, irmãos. Ali o Senhor tinha os seus discípulos, naquele momento, e quando o Senhor foi entregue para ser morto, o que aconteceu com os seus discípulos? Eles se dispersaram. E alguns discípulos, Pedro também negou o Senhor 3 vezes, mas no momento que o Senhor estava sendo crucificado, os discípulos ficaram de longe, olhando aquele momento. E o seu mestre, o seu Senhor, aqueles que eles seguiram por 3 anos e meio, estava sendo morto. Imagine o coração dos discípulos, irmãos, naquele momento. Sabemos que a obra de Cristo nos redime de todo pecado. E quando essa obra de Cristo chega até nós, nós somos substituídos. Quando nós cremos no Senhor, nós somos justificados. Mas essa obra, irmãos, aconteceu além do véu. Os irmãos lembram da simbologia do templo, que tinha um véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar. Ninguém poderia entrar no santíssimo lugar. Aquele local era impenetrável, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano, que poderia entrar ali para oferecer sacrifício, como um símbolo de Cristo entrando na presença de Deus e apresentando o seu sacrifício. Não é isso que fala a simbologia? Então, o que acontece depois do véu, irmãos? Ninguém sabe. Ninguém vê. É um lugar que o homem não pode entrar. Então, quando Cristo morre, ascende ao céu e apresenta a obra para o Pai, quem é que viu essa obra sendo apresentada? Quem é que estava lá para ver o que aconteceu entre o Filho e o Pai quando o Senhor estava apresentando sua obra para o Pai? Ninguém sabia. Ninguém estava lá para presenciar. A única coisa que os discípulos presenciaram foi o quê? O seu mestre morrendo na cruz. Agora imagina, o seu mestre morrendo, depois de todas as palavras que ele falou, que ele veio trazer vida, que ele veio trazer salvação, que ele era a luz do mundo, que ele era o caminho, a verdade e a vida, eles creram nisso, mas o seu Senhor estava morrendo. O seu Senhor estava sendo crucificado. E até que eles crescem, irmãos, em tudo que o Senhor falou, e que Ele era o Salvador dos pecadores, eles poderiam até crer. Mas imagine se você estivesse lá. Você não ficaria com uma dúvida? Mas será mesmo? O meu Senhor morreu, creio que Ele foi para o Pai, creio que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas não ficaria uma dúvida? Não ficaria um questionamento? Ou nós achamos que teremos plena certeza? Deus conhece o coração do homem. Sabe que o nosso coração nos engana, irmãos. Ou nós não sabemos disso, né? Que o nosso coração nos engana. O nosso coração gera dúvida. Falamos na semana passada da questão de João Batista, né? Ali estava o seu mestre, não tinha sido morto ainda, ele estava ali. E João Batista na prisão, o que começa a acontecer com ele? O seu coração começa a trazer dúvida. Será que é ele mesmo o mestre que nós esperamos? O Messias? Então o coração do homem engana o homem. Ele traz dúvida. Por quê? Porque é um coração caído. É um coração que está entregue ao pecado. É um coração que tem dúvida. E com relação a uma decisão simples da nossa vida, irmãos. Nós temos dúvida, não temos? Agora imagine o seu mestre, aquele que você confiava. Aquele que disse palavras de vida, sendo morto na sua frente. Mesmo que você creia, você ia viver uma vida com dúvida até a sua morte. Será mesmo
que tudo aquilo que o Senhor falou se cumpriu? Vamos abrir lá em João, capítulo 2, versículo 2. João, capítulo 2, versículo 2. Os irmãos estão conseguindo entender a obra do Senhor de redenção? E por que nós vamos falar de ressurreição? João, capítulo 2, versículo 22. O Senhor estava falando aqui da questão do templo. Se nós pegarmos aqui o contexto, no versículo 18 fala assim: perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao quê? Ao santuário do seu corpo. Agora olha o versículo 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, qual é o papel da ressurreição de Cristo e da aparição dele para os discípulos? Para que os discípulos tivessem certeza que aquela obra que foi apresentada pelo Pai foi aceita de fato pelo Pai. A ressurreição nos mostra o quê, irmãos? Que o Pai aceitou a obra do Filho e nós fomos justificados. E um fato interessante aqui, irmãos: nós não somos salvos pela ressurreição do Senhor. A nossa salvação repousa na morte de Cristo. A nossa salvação está aí, a base dela é essa. O Senhor morreu, se apresentou ao Pai, e nesse momento nós fomos justificados. Nós os que cremos. Para Deus, Cristo não precisaria ressuscitar e se apresentar aos discípulos, porque a obra estava consumada. Não foi isso que Cristo falou na cruz? Tetelestai, está consumado. Ou seja, o problema estava resolvido. O problema do pecado, da nossa salvação, da nossa justificação, estava totalmente resolvido. Mas quem sabia disso? Quem é que sabia que esse problema estava resolvido? Somente o Pai e o Filho. Os homens aqui na terra não sabiam disso. Não tinham essa certeza. E Deus, conhecendo o coração do homem, o que ele faz? Ele ressuscita o seu Filho, apresenta o seu Filho para os discípulos, para que aconteça o que está aqui no versículo 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos do que ele dissera, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Então, a morte de Cristo é para o Pai, mas a ressurreição de Cristo é para nós, irmãos. É para que nós creiamos que a obra do Pai foi aceita. Então, qual é o propósito da ressurreição de Cristo? Eu separei aqui 3, lógico que tem muito mais, mas 3 propósitos, 3 motivos de que Cristo ressuscitou, irmãos. Foi o seguinte: Deus ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos como prova de que a obra de redenção foi cumprida. Ou seja, Deus a justificou e a aprovou. Deus ficou satisfeito com a obra que Cristo apresentou a ele. O segundo motivo é que o justo não poderia ficar na morte. Vamos lá em Atos, capítulo 2, versículo 24. Atos 2, 24. Fala assim: ao qual, porém, falando de Cristo, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Romanos capítulo 6, versículo 9. Fala assim, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos,
já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Então, um segundo motivo de Cristo ter ressuscitado é que a morte não poderia reter o Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor tinha pecado? O Senhor não tinha pecado. Ele morreu em virtude dos nossos pecados. Mas quando ele se apresenta lá no Hades, se apresenta a morte tem um problema. Porque a morte obedece uma lei. Ela só pode reter aquele que tem pecado. E apareceu alguém lá que não tinha pecado. Então a morte é obediente, irmãos. Vem cá, você não pode ficar aqui não. A morte não é o seu lugar, você não tem pecado. Você não me deve nada. Então um dos motivos de Cristo ter ressuscitado também é esse. Que ele viveu uma vida sem pecado, uma vida justa, e a morte não poderia retê-lo. Então ele vem e ressuscita. E o terceiro motivo é que a sua ressurreição nos dá a certeza de que nós seremos ressuscitados com ele. Amém? Lá em Romanos capítulo 6, versículo 5, fala assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, irmãos, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluia. Então a ressurreição de Cristo fala que nós também seremos ressuscitados. É uma certeza que nós temos, irmãos. Capítulo 8 de Romanos, um pouquinho mais na frente, versículo 11, fala: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse Espírito habita em nós, irmãos. Amém. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. Então, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, irmãos, esse mesmo Espírito nos ressuscitará. É uma certeza que nós temos. Mas hoje, na manhã de hoje, eu queria enfocar só no primeiro motivo da ressurreição, que é a aceitação pelo Pai de que ele recebeu a obra de Cristo. Esse é o foco que eu gostaria de dar na reunião de hoje. Então, a ressurreição do Senhor é a prova de que Deus aceitou a sua redenção. Então, irmãos, um fato curioso, né, é que, repetindo o que eu já falei, a nossa salvação está baseada em quê? Os irmãos lembram que eu falei no início? Qual é a base da nossa salvação? É a morte ou é a ressurreição de Cristo? É a morte. Às vezes tem que repetir para ficar bem incutido na mente, né? Então, a base da nossa salvação é a morte, irmãos. Quando ele morre e se apresenta, o Pai aceita. Nesse momento nós somos justificados. Nesse momento, a obra de Cristo é aceita e o nosso problema do pecado está resolvido. Daqueles que creem, daqueles que têm fé. E se nós abrirmos lá em 1 Coríntios, nós vamos ver por que Paulo ele pregava a Cristo e esse mesmo como, irmãos? Como que ele pregava a Cristo? E esse mesmo crucificado. Por que Paulo não pregava a Cristo vivo, ressurreto? Por que ele pregava a Cristo crucificado? Porque é justamente na morte dele que nós temos salvação. É a morte dele que nos traz salvação. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, fala assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Se nós pudéssemos mudar a Bíblia, né, com o nosso coração enganoso, nós faremos esse versículo diferente, não faria, irmãos? Parece estranho, né? Eu não decidi nada saber entre vós, mas senão a Jesus Cristo e esse morto. Se nós pudéssemos mudar, como é que nós faríamos esse versículo? Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse ressuscitado. Parece que não é mais lógico isso? Para a mente humana? Não, Cristo está vivo. Mas Paulo tinha a base da morte de Cristo com a salvação do homem. Por isso que todo domingo, irmãos, quando nós nos reunimos e partimos o pão, de que nós fazemos memória? Falou da morte e da ressurreição. Mas vamos para o texto, Lucimar? Vamos lá para o texto?
1 Coríntios capítulo 11. Até que ele venha, mas vamos lá, vamos para o texto. Capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor. Ele não cita a ressurreição. Nós fazemos memória de quê? Da morte do Senhor. Por que da morte? Porque todo domingo nós fazemos memória da morte do Senhor. Aí, aproveitando que o André lembrou que tem que botar a mesa aqui e trazer o pão. Né? Por que da morte? Para nos lembrar que ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Sim. E porque a base da salvação é a morte, irmãos. Essa é a base da salvação. Mas nós temos que morrer, né? O grão de trigo, se não morre, fica o quê? Fica só. Mas se o grão de trigo morre, o que acontece? Ele não nasce sozinho, irmãos. Com muitos irmãos. Se ele não morre, ele fica só, irmãos. Por isso que o Senhor teve que morrer. Para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Então a base da salvação é a morte. Amém? Amém. Mas essa morte, irmãos, foi apresentada diante do Pai. Essa morte foi aceita pelo Pai. Os discípulos ficaram lá embaixo na terra. Eles não viram esse trabalho sendo apresentado ao Pai. O irmão John Piper, ele fala o seguinte, não sei se os irmãos já viram aquele vídeo do irmão John Piper, Faça a Guerra. Os irmãos já viram? A Aline já viu, acho que vou botar no grupo depois. Um vídeo muito interessante. Ele fala que existe uma tendência cruelmente violenta na verdadeira vida cristã. Existe uma tendência cruelmente violenta na verdadeira vida cristã. E por que existe essa tendência cruelmente violenta? Porque o cristianismo fala de morte. Que religião que fala de morte para salvação aí, irmãos? Não existe, só o cristianismo fala de morte. Fala de sangue para gerar vida. E nós conosco mesmo, para que a vida também seja gerada em nós, não a vida para a redenção, para a salvação, porque essa já foi feita por Cristo, para que a vida também seja gerada em nós, o que tem que acontecer conosco? Morte. Não foi isso que nós falamos ontem aqui, irmãos, os que estavam aqui ontem? Se nós queremos gerar vida, o que nós temos que pagar? Temos que pagar um preço. E é um preço de quê? É um preço de morte, irmãos. Que preço de morte é esse que nós temos que pagar? Alguém poderia sugerir? Que preço de morte é esse que nós temos que pagar? Para que a vida seja gerada, não só em mim, mas a vida daqueles que convivem conosco. Uma vida de cruz. Nós temos que ir para a cruz, irmãos. Por quê? Porque se eu vivo a minha vida nessa terra, buscando fazer a minha vontade, agradar o meu ego, agradar a mim mesmo, fazer aquilo que eu gosto, nós vamos gerar vida? Não. Nós vamos nos agradar, realizar nossos sonhos, mas a vida não vai ser gerada em nós. Quando nós vamos para a cruz, e o nosso ego é crucificado em Cristo, irmãos. Nós morremos para nós mesmos, para as nossas vontades, para fazer a vontade do Pai, aí a vida é gerada. A irmã Kátia tem assistido uns vídeos sobre depressão, não tem, irmã? A gente tem conversado sobre isso, ela conversou comigo e ela está vendo esses vídeos sobre depressão. E o que eu vejo, irmãos? O que eu vejo nessa questão? Quando nós olhamos para Cristo e conseguimos compreender quem nós somos e o que nós merecemos, o que nós merecemos, irmãos? Nada. Tem como uma vida, uma pessoa que sabe que ela não merece nada e depende totalmente do Pai, viver em depressão? Não.
Por quê? Porque o que é a depressão? Como o irmão fala, né, irmão Luiz Fontes? É uma dependência do seu próprio ego. Mas quando o seu ego está morto, tem como você viver em depressão, deprimido? Não tem como, irmãos. Não tem. Não vai chegar. E se chegar, nós temos que ir à cruz, para que a cruz resolva essa questão. Porque a depressão está ligada ao ego. O ego inflamado do homem. Então, em Cristo, não existe essa questão, irmãos. Porque sabemos que nós não merecemos nada. Então, o que acontecer conosco nessa terra, nós não vamos entrar em tristeza, em depressão, em ansiedade. Porque essa realidade já nos ganhou. O que eu mereço? Não mereço nada. Mas eu estou dando foco na morte de Cristo. Mas eu queria passar agora para a ressurreição do nosso Senhor. Então, a ressurreição, irmãos, é para que nós soubéssemos, como nós lemos lá em João capítulo 2, versículo 22, de que Deus aceitou a obra de seu Filho na cruz. Então, irmãos, se a morte é a base da nossa salvação, a ressurreição é a base da nossa fé. E essas coisas têm que estar bem ajustadas na nossa mente, no nosso entendimento. A morte é a base da nossa salvação, mas a ressurreição é a base da nossa fé. Por que os discípulos creram? Como lemos lá em João capítulo 2, versículo 22. Eles creram quando o Senhor ressuscitou. Quando o Senhor ressuscitou, eles lembraram das Escrituras e creram em tudo que o Senhor falou. Então, a ressurreição é para o homem, enquanto a morte é para Deus. A base da nossa fé é a ressurreição de Cristo. E eu lembro daquele louvor que fala, porque Ele vive... Aquele louvor. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Então a nossa fé repousa na ressurreição de Cristo. É aí que está a nossa esperança, irmãos. Não que o problema não tivesse sido resolvido na morte de Cristo, foi resolvido. Mas nós precisaríamos ter a certeza de que isso foi resolvido. E o Senhor, conhecendo o coração do homem, faz o quê? Ressuscita o seu filho e apresenta ele para os discípulos. Aí os discípulos começam a crer, irmãos. Por quê? Porque o Senhor se apresentou. O Senhor ressuscitou. Só para dar um exemplo, exemplificar para que fique um pouquinho mais claro isso. Imagine que nós tenhamos uma dívida impagável. E o nosso credor, que é Deus, está cobrando essa dívida. A nossa dívida é do pecado. Nós não temos como pagar essa dívida. Mas vem um amigo e se apresenta. Não, eu pago a sua dívida. Esse amigo é Cristo, certo? Sim. Pode deixar que eu vou lá no seu credor e vou pagar a sua dívida para você. Vou resolver o teu problema. Aí esse amigo vai lá para o credor, que é o pai. Vai para uma viagem distante. Se apresenta lá para o credor e resolve o problema. O problema está resolvido? Está resolvido. Mas eu que sou o devedor, que fiquei lá, esperando. Como é que fica o coração do devedor? Achando que está devendo ainda. Não, enquanto ele não voltar e falar que resolveu, ó, paguei tua dívida, ele aceitou o meu pagamento. Aleluia. Enquanto isso não acontece, o homem fica esperando. Aí fica ansioso. Então por isso que o Senhor ressuscitou e voltou, irmãos. Para quê? Para falar, ó, eu paguei sua dívida. O Pai aceitou o preço que eu paguei. O seu problema está resolvido. Você não deve mais nada. Então o coração do homem agora repousa em paz. Porque Cristo resolveu o problema, mas ele voltou para dar a notícia. Então essa é a ressurreição do Filho, irmãos. Ele volta para dar a notícia de que o pagamento foi feito. O credor não vai cobrar mais de você. Amém?
Então, mas se ele não tivesse ressuscitado dentre os mortos, irmãos, e se não tivesse voltado, em nosso coração, o nosso coração estaria sempre em suspense. Será? Ele não voltou, ele está demorando para voltar. Imagine se ele resolve o problema, ressuscitasse e fosse para o Pai, mas não se apresentasse para os discípulos. E os discípulos ficassem esperando, os discípulos e aqueles que creem, ficassem esperando somente a segunda volta de Cristo. 2000 anos esperando. Olha o coração em suspense. Somente na segunda volta que nós vamos saber. A gente ia viver uma vida cristã, mas não ia viver uma vida cristã em paz. Ia ser uma vida cristã sempre em suspense. Então nós não saberíamos o que tinha acontecido. Então por essa razão o Senhor Jesus tinha que voltar. Ele tinha que ressuscitar. Então a sua ressurreição, irmãos, prova de que os nossos pecados foram totalmente solucionados. O irmão André leu o versículo de quê? De que o Senhor prova o seu amor fazendo o quê? Enviando o seu filho. Mas ele prova que aceitou a obra do seu filho fazendo o quê? Ressuscitando. Então, o seu filho é enviado como prova do amor. E ele ressuscita como prova de que a obra dele foi aceita. Lá em Romanos, que nós lemos no início, capítulo 4, versículo 25. Vamos ler novamente. Fala assim. Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então nós temos que entender os fatos aqui envolvidos, irmãos. Como é que fala o versículo? Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Então o que aconteceu primeiro? As nossas transgressões ou o fato de Cristo ter sido entregue? O que aconteceu primeiro? As transgressões. Porque há transgressão, porque há ofensa, porque há pecado, então Jesus é entregue. Da mesma maneira, a parte B do versículo fala assim: e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então o que aconteceu primeiro? A nossa justificação ou a ressurreição? A justificação. De acordo com o versículo, foi a nossa justificação. Porque nós fomos justificados, irmãos, Jesus teve que ressuscitar. Não é o contrário. Não, Jesus ressuscita e então nós somos justificados. Porque a nossa justificação se baseia na morte. Então, os fatos são os seguintes. Há a ofensa, a transgressão, há o pecado. Jesus é entregue e morre. Apresenta a sua obra. Nós somos justificados e Jesus ressuscita por causa da nossa justificação. Então, por que nós fomos justificados? Cristo tem que ressuscitar. Ele não poderia ficar na morte, porque ele é justo e justificador daqueles que creem no seu nome. Então, o motivo da ressurreição do Senhor é porque nós fomos justificados. E ele vem e traz a notícia. Aleluia. Meu filho, você foi justificado. Eu estou aqui vivo porque a obra já foi feita. E você pode ficar em paz. Pode ter tranquilidade no seu coração. Se hoje, irmãos, nós não temos tranquilidade no nosso coração com relação à salvação, essa certeza, é porque nós não queremos. Porque a prova já foi dada. Mas alguns poderiam dizer, mas eu não estava lá há 2000 anos atrás quando o Senhor ressuscitou. Eu não vi o Senhor ressuscitando. E eu vou citar 2 fatos aqui. Nós que temos o Espírito, o que a palavra fala para aqueles que têm o Espírito? O Espírito testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então nós que temos o Espírito, ele testifica ou não testifica que nós somos filhos de Deus? A nossa mente é uma coisa, irmãos. O nosso espírito é outra. Por isso que nós temos que viver uma vida no Espírito. Porque é lá que o Espírito testifica conosco que nós somos filhos de Deus.
Nossa mente pode pensar muitas coisas, irmãos. Mas o nosso espírito tem a certeza. Se nós vivermos uma vida no homem interior, nós não teremos dúvida. Então esse é um fato. Mas muita gente pode falar que é um fato, é um fato espiritual. Os discípulos, quando viveram ali, a morte e a ressurreição, eles viram. E eles viram para quê? Para servirem de testemunhas. Aí eu vou falar uma coisa que eu falei com o Marcelo ontem. Ontem a gente estava almoçando e eu toquei num fato com ele, né? Muitos já ouviram falar de quê? Dos filósofos gregos, certo? A Marcelo está fazendo faculdade de Direito, com certeza ela escutou, né? Pitágoras, Sócrates, Platão, Tales de Mileto, para aqueles que estudam matemática, né? Esses filósofos, irmãos, existiram? Sim. Todo mundo crê que eles existiram? Alguém tem dúvida de que eles existiram? De que eles viveram? E olha que eles viveram mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Certo? Por que as pessoas creem que esses filósofos existiram? Por causa da história, porque existem documentos, certo? Que provam que eles existem, certo? Agora eu vou falar um fato para os irmãos. Vocês não sabiam que existem muito mais documentos da prova de que Cristo viveu, morreu e ressuscitou, do que provas de que esses filósofos existiram? Sabiam disso? A vida de Cristo é mais documentada do que a vida dessas pessoas. Todo mundo tem um livro desse aqui na mão, certo? Irmãos, isso aqui é um documento, irmãos. Isso aqui é um documento histórico. Isso aqui não é um documento. Esse é o documento, mas aqui dentro existem vários documentos. Cada evangelho, cada epístola é um documento separado, irmãos. Eles simplesmente foram juntados aqui. Mas isso aqui é documento histórico. Mas isso aí é Bíblia. Isso aí é religião. Isso aí é fé. Não, isso aqui é documento, irmãos. Você não crê no documento que diz que existiu Tales de Mileto? Que existiu Pitágoras? Que existiu Sócrates? E olha que a quantidade de documentos é bem ínfima, tá, irmãos? Minha irmã, professora de grego, ela fala isso. Existem documentos, mas são poucos. E não só isso. Temos o Espírito testificando, temos documentos e temos a arqueologia, irmãos. Cada vez mais tem se descoberto evidências de que tudo que está escrito na Bíblia é verdade. As escavações estão acontecendo no Oriente Médio, em Jerusalém, e cada vez mais se acha evidências, irmãos, de que os fatos são verdades. Existiu alguém que viveu uma vida santa, que morreu, foi crucificado e que ressuscitou. Historiadores, Flávio Josefo cita isso. Então a base da nossa fé, irmãos, não é algo distante, que nós temos que crer sem razão. Mas existe uma base histórica, existe uma base arqueológica, existe o Espírito testificando, irmãos. Então não há dúvida de que Cristo ressuscitou. Amém. Onde nós quisermos buscar evidência, nós vamos achar. Quem é que não acha evidência? Quem não quer, irmãos. Quem não quer crer. Porque se crê em Platão, em Sócrates, que tem menos evidência, quanto mais em Cristo. Então a gente vê que é uma questão espiritual também, né, irmãos? Então o que isso significa, irmãos? De que a ressurreição do Senhor Jesus é a prova da nossa justificação. Então, uma vez que ele morreu, nós fomos justificados. E uma vez que fomos justificados, ele ressuscitou. Alguém estava lá para ver? O irmão André leu o versículo de Romanos, capítulo 5, que fala do sangue. O sangue de Cristo. Essa é a nossa vontade, que a gente crê sem ver. Mas vontade é dos que viram. Não há como ver o sangue, irmãos. Não há como ver o sangue. O sangue é para o Pai. Foi somente para Deus ver. Nós não sabemos como que o sangue do Senhor satisfez a exigência de Deus. Nós não sabemos. Se você me perguntar, mas o que tem sangue? Por que é o sangue que redime de pecado? Eu não vou saber responder. Alguém sabe responder? O que tem no sangue para o Pai aceitar o sangue de Cristo?
Por que é somente com o derramamento de sangue que há remissão de pecado? Não lembra desse versículo? Por que é só com o derramamento de sangue que tem remissão de pecado? Eu não sei explicar. Eu não sei o que tem no sangue, irmãos. Muito menos no sangue de Cristo. Eu não sei que poder é esse. Eu não sei o tamanho da minha dívida que eu tinha para com o Pai. Mas eu sei que o sangue de Cristo foi capaz de cumprir a exigência do Pai. Eu não sei quanto que era a minha dívida, irmãos. Mas sei que o sangue de Cristo foi poderoso para cobrir multidão de pecados, irmãos. É a única coisa que eu tenho que saber. Nós não sabemos por que o sangue do Senhor purifica-nos de todos os pecados. André Murray, ele fala o seguinte. Ele dizia que não sabia quanto valor há no sangue de Jesus. E ele foi um homem que andou com o Senhor. Mas ele mesmo falava, eu não sei qual é o valor do sangue de Cristo. Mas uma coisa importa, irmão. Deus conhece o valor desse sangue. Ele conhece o valor do sangue do seu filho. Então, como ele conhece, e esse sangue é para ele, ele nos dá prova de que esse sangue foi suficiente como? Ressuscitando Jesus dentre os mortos, irmãos. Porque ele ressuscitou, nós podemos ter paz no coração de que fomos ressuscitados diante do Pai e de que seremos também ressuscitados. A ressurreição é o recibo para o devedor. Irmãos, você tem o recibo no seu bolso. Imagine que nós compramos uma casa e vem aquele catatal de boleto para pagar as prestações. Todo mês, irmãos, é um boleto para pagar. E parece que nunca vai acabar, certo? Quando a gente acaba de pagar aquele boleto de um financiamento, seja de um carro, seja de uma casa, o que nós queremos receber do nosso credor? A quitação, o recibo de pagamento. Quando nós recebemos aquele recibo, tudo foi pago. Nosso coração fica como? Fica em paz, irmão. Fica alegre. Então você tem o recibo no seu coração, no seu bolso, irmãos. Que recibo é esse? Quando o seu coração estiver em dúvida, irmão, você tira esse recibo do bolso. Esse recibo é a ressurreição do nosso Senhor. Se nós abrirmos lá em 1 Pedro, o que a ressurreição de Cristo gera em nós, irmãos? 1 Pedro, e já caminhando para o final. 1 Pedro, versículo 1. Capítulo 1. Versículo 3. 1 Pedro 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Amém. Mediante o que, irmãos? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então por que nós temos uma viva esperança? Por causa da ressurreição do Senhor Jesus dentre os mortos. Agora chegou a hora, Nélio. Chegou a hora do capítulo 3 de 1 Pedro. Então pode ler para mim, Nélio. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Nélio, sempre chega a hora, Nélio. E é a hora do Senhor. O que fala em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21? Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. O que esse versículo quer dizer? Ele fala de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Por que hoje nós podemos ter uma boa consciência para com Deus? Porque Cristo ressuscitou. E o que o fato da ressurreição dele nos diz, irmãos? Que nós fomos justificados. E nós fomos justificados por quê? Porque ele morreu e se apresentou diante do Pai. E essa obra foi aceita. Então hoje, porque ele ressuscitou, nós podemos ter uma boa consciência para com Deus.
Não no fato do que eu posso fazer, da obra que eu posso fazer, do evangelismo que eu posso fazer, mas porque Ele ressuscitou e a obra dele foi aceita. Então a nossa consciência para com Deus, irmãos, ela tem que estar em paz. Deus não vai nos cobrar mais nada, irmãos. O meu credor, que era o Pai, ele precisa de que a dívida seja saldada. Mas nós que somos devedores, que éramos devedores, precisamos do recibo. Então a ressurreição é o recibo de Deus para nós, irmãos. Então o fato do perdão repousa na sua morte. Nós fomos perdoados, irmãos, por causa da sua morte. Então o fato do perdão repousa na morte. Mas a certeza do perdão está na sua ressurreição. Conseguimos compreender essa diferença? Digo que uma coisa é o fato estabelecido, nós fomos perdoados, mas a certeza no nosso coração precisaria da ressurreição dele. A morte é a exigência de Deus e a ressurreição é a exigência dos pecadores. A morte é para o Pai, irmãos. A ressurreição é para nós. Então a morte é a solução do pecado diante de Deus, mas a ressurreição é a remoção da dúvida no coração do homem. Para isso que serve a ressurreição, irmãos. Para que o nosso coração não tenha dúvida. E vou repetir para finalizar. A morte é a solução do pecado diante de Deus. E a ressurreição é a remoção da dúvida no coração do homem. Será que nessa semana nós podemos repousar, termos boa consciência para com Deus, crendo de fato que Jesus ressuscitou entre os mortos, irmãos? Que essa ressurreição, irmãos, conforte o nosso coração. Porque não só o Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus, mas a testemunha dos apóstolos que viram. Para finalizar, eu não tinha guardado esse versículo não, mas me veio agora esse versículo. Se eu não me engano é 1 João. Deixa eu ver aqui. 1 João, capítulo 1, versículo 1, irmãos. O que era desde o princípio, amém, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, irmãos, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Aleluia. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Aleluia. Irmãos, homens apalparam o verbo da vida, tocaram no seu lado, tocaram na sua mão, viram que era o Senhor que estava ressurreto, e eles dão testemunho para quê? Para que nós tenhamos comunhão com o Pai, com o Filho, um com os outros, e a nossa alegria seja completa. Aleluia. Irmãos, a nossa alegria tem que ser completa, nós não temos que ter dúvida. O mundo, irmãos, não pode mais nos constranger. O Senhor tem que nos conquistar, irmãos, completamente. Porque Ele morreu porque nós pecamos, mas ressuscitou porque fomos justificados. Amém, irmãos?